uma vitória do Galão da Massa no Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, o Atlético venceu o Bragantino 2-1, depois de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, enquanto o Bragantino emplacou a 4ª derrota seguida na competição. O jogo foi marcado por uma chuva de gols perdidos pelo Galo. De novo, né? Muitas oportunidades ofensivas desperdiçadas pelo Atlético. Por outro lado, a se destacar também uma ótima atuação do Cleiton, goleiro do Bragantino, revelado nas categorias de base do Atlético. Lei do ex para goleiro tá valendo também. No início do primeiro tempo, Igor Gomes abriu o placar e já no final do primeiro tempo, o Eduardo Sacha, ex-Atlético, foi expulso. Lance revisado pelo VAR, uma entrada de sola no tornozelo do Alexander. Estreou como titular o Alexander no Galo. Mesmo com um homem a menos, o Bragantino ainda chegou ao empate com La Quintana. Já no final do segundo tempo, o jovem lateral direito do Galo, Natanael, marcou o segundo gol do Galo, garantindo mais 3 pontos pro Atlético no Brasileiro. Galo ganhou! Bora reviver a emoção dos gols do Galo. Gols do Atlético, sempre na voz dele, a voz da massa, o dono do gol. Subiu o Biel na cabeçada pro Rony, vambora Rony, agora sim ele faz um bom passe na direita pro Biel, dominou, invasão na grande área, cruzou o gol, Caixa! Na entrada da grande área, na jogada que começou com o Rony, escolheu a opção certa na direita, o Biel rolou pro meio da grande área no capricho e desviou Igor Gomes, ela foi pro fundo das redes do goleirão Cleiton, ela volta ainda na ponta esquerda com cruzamento da grande área, a chance é do Braga, bola dominada, batida, Caixa! Gol do Bragantino! Meu Deus do céu, com uma a menos desde o primeiro tempo, o Atlético mais uma vez perde um caminhão de chances e o La Quintana vai pro fundo do barbante, empata o jogo na Arena MRV. Agora vem para Alonso, tem tempo, tem esperança, o Caixa acredita, vambora Galo, olha o cruzamento da grande área, João Marcelo deixou, Natanael bateu, desviou, Caixa! Aos 35 da etapa final, o Galo vai do inferno aos céus em muito pouco tempo aqui na Arena MRV, no gol da 040, uma burretada do Natanael, que está mais avançado nesse final de jogo, um chutaço, ela desvia e mata o goleiro Cleiton, a bola vai pro fundo do barbante, o Galo de novo deixando o seu torcedor com o coração apertado do lado esquerdo do peito, tomou um empate com Braga com 1 a menos, mas vem Natanael, eu disse que eu ainda acreditava nesta vitória, ela é importante demais para a recuperação do Brasileirão, e o Natanael mandou a borrachada e ela vai pro fundo do barbante, bicudo, é o Galão da Massa fazendo 2-1. Fala, Caixa, Mário Henrique, momento bom do Galo, hein, Mário? Bom momento do Galo, ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, ganhou do Bragantino e agora é o Mengão de novo, hein, Caixa? Quando começa o jogo e o Atlético faz 1-0, a gente fica naquela expectativa, hoje vai ser tranquilo, vai ser fácil, vai ser beleza. Aí tem o jogador do Bragantino expulso, aí a gente fala, não, agora nós temos certeza que vai ser fácil, e não é. O Atlético desperdiça um caminhão de gols no primeiro tempo,
pelo menos uns 2. No segundo tempo, não consegue encaixar o seu jogo. Eu falei, o Coelho teve 3 bolas no segundo tempo. Uma passou embaixo do pé, a outra ele deixou sair. Ótimo jogador, acho que ajuda demais. Para mim é titular absoluto, mas desligado no segundo tempo. O Cuca mexe no time, busca alternativas, e o Galo acaba conseguindo virar o jogo, né? Passar à frente de novo, já que o Bragantino, com 1 a menos desde o primeiro tempo, havia empatado. Mais importante que os 3 pontos, foram importantíssimos para a recuperação no Brasileiro, mas é o Galo numa semana ganhar do Flamengo no Rio, ganhar do Bragantino em casa, numa semana que se inicia, que tem quarta-feira aqui de novo o Flamengo, poupou jogador porque está priorizando o Brasileiro, aí vai lá, não consegue ganhar do Ceará, algo errado no paraíso aí, né? O Atlético não tem nada com isso, ema, cada um com seus problemas. O Galo vem inteiro, com moral, para se classificar na quarta-feira para a Copa do Brasil. É jogo duro, Flamengo tem um grande time, mas eu confio nesse elenco do Atlético, como vem falando desde o início do ano. As entradas do Biel, muito legal, Alexander também, e acaba que é uma noite com um aperto no final, um sufoco no final, mas ainda deu Galo e vamos para essa semana do Flamengo que vai dar bom. Vai dar bom, Caixa, vai dar muito bom, sou mais galã, Mengão, pode esperar, hein, Mengão, quarta-feira é o Flamengo na Arena MRV Copa do Brasil. Vamos ouvir os personagens do jogo de ontem, da vitória do Galo. Galo ganhou. Ô, Coelho, mais uma vez jogando muita bola, já virou a chave, agora decisão, quarta-feira contra o Flamengo, hein, Coelho? A gente sabe que é um jogo de decisão, né? A gente não pode relaxar. Mesmo assim tendo a vantagem, que é mínima, mas nada, fazer um grande trabalho agora nesse dia que a gente tem para afrontar esse desafio como tal, que é uma decisão. Então nada, agora é recuperar e trabalhar para esse jogo de quarta-feira. Coelho, vamos ouvir para falar sobre a dificuldade, né? Principalmente o Atlético, que teve boa parte do jogo com 1 a mais e conseguiu o resultado. Quando você está com um homem a mais, tem que ligar o alerta ainda mais, porque o outro time é lógico que vai querer buscar o empate e depois se fechar. Mas nada, faz parte do futebol, a gente tomou um empate num descuido nosso, mas a gente conseguiu reverter isso, fizemos o gol e depois acho que tivemos a maior posse de bola antes do apito final. Ô Coelho, sobre o Biel, né, a entrada dele no time do Atlético deu muita mobilidade, um ataque bem rápido, principalmente para te ajudar ali, para ter esse motorzinho pela ponta. Com certeza, feliz por ele, porque ele conseguiu fazer sua estreia como titular, feliz porque ele conseguiu dar assistência para o Igor Gomes. Então nada, a gente é grato porque tem jogadores que chegam e aportam o melhor para o time. E nada, agora tomara que ele continue assim para nos ajudar ainda mais no restante do ano. Boa, Coelho aqui no Rádio Esportes, o Hulk, o super-herói atleticano, fala demais esse confronto contra o Flamengo e já sabe o que vai encontrar pela frente, né, Hulk? Na teoria sempre tem, né, porque você fala assim, vamos jogar contra o mesmo adversário 3 jogos consecutivos, mas na prática não, na prática são treinadores que trabalham muito o esquema tático, estudam muito, né, situações diferentes. O Cuca já é um cara muito mais experiente, muito mais rodado. O Felipe Luiz, como jogador, era um cara extraordinário, muito inteligente dentro de campo e agora está fazendo um trabalho espetacular também como treinador. Então são 2 treinadores que estudam bastante e lê bem o jogo, então não tem como ser jogo repetitivo. Apesar de ser os mesmos times, são jogos diferentes e a gente vai sentir o jogo e vai entender o que é que o jogo vai propor quando já está o início do jogo. Não tem como, né, meu amigo, não falar dessa decisão contra o Flamengo. Como é que o Atlético chega, principalmente hoje, por muito pouco não deixa escapar, por exemplo, uma vitória. Tem que ter atenção o tempo todo, você vê assim também? Sem dúvida. Tem que ter muita atenção, até porque é um jogo de Copa do Brasil. A gente sabe o que a Copa do Brasil representa para os clubes brasileiros. A premiação é muito alta e isso ajuda muito as equipes a se reestruturar, né, a nível de investimento. O investimento é muito alto para todas as equipes do Brasil, então muitos focam na Copa do Brasil. Libertadores, infelizmente não estamos disputando a Libertadores esse ano, mas nosso sonho é ganhar a Sul-Americana também. Jogo de 180 minutos, né, os 90 minutos já passaram, a gente foi feliz nos primeiros 90.
Que Deus nos abençoe para que a gente consiga chegar na quarta-feira na máxima força, na máxima concentração possível, que são jogos que definem detalhe. Foi como aconteceu no Brasileiro, né? A gente perdeu pro Flamengo de 1-0, fizemos um grande jogo e tomamos o gol na bola parada, onde o Flamengo é muito forte, então a gente tem que estudar todos os pontos para que a gente não facilite, porque se facilitar contra o Flamengo é uma equipe que não perdoa. Também muito feliz o técnico Cuca, que fala do jogo de ontem, os novatos que jogaram e também os reforços que ele vai ter contra o Flamengo. Aliás, o Galo acaba de confirmar, hein? O Arana vai pro jogo. Guilherme Arana liberado, tá pronto pra ajudar o Galão, hein, Cuca? Hoje a gente deu uma rodada, iniciando o jogo com 3, depois tiramos mais 4, 5 também para dar uma rodada, dar um equilíbrio físico, né? Fazer seguimento aí, o controle de carga que a gente tem junto com a fisioterapia, com a fisiologia. Então acho que está tudo dentro dos conformes, não perdemos ninguém, eu acho que não sai ninguém exausto em demasia do jogo. Lógico que sai cansado porque foi um jogo tenso, né? Mas em um tempinho atrás esse jogo acabaria 1-1, né? Então é prenúncio, sinônimo aí que o vento mudou, tá a favor, mas que a gente não precisa tomar susto desse jeito, né? A gente finalizou muitas vezes e muito claras as chances que a gente teve e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso. Na única oportunidade que o Bragantino teve, ele fez o gol e pode te custar 2 pontos, e não custa só os 2 pontos, já envolve emocionalmente uma série de coisas. Mas aí a gente teve força para reverter. Continuamos a buscar o gol, fizemos e vencemos, o que é o mais importante. O Cuca projetando agora o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Agora, meu amigo, é Copa do Brasil, hein, Cuca? Esse vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações. Marcação baixa, marcação média, marcação alta. Você falou bem, nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol numa marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado. Então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo, e cada tempo tem umas 3, 4 etapas diferentes, né? Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataca uma parte, toma... fica com a posse de bola na outra. Assim é o jogo, e a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito para daí sim poder sair classificado. Boa, Cuca, aqui no Rádio Esportes, hein? Agora eu quero os analistas da Itatiaia, Alexandre Simões e Edu Panzi, começando por você, Edu, que esteve na Arena MRV, um Atlético de novo com muitas chances, né? Criando muitas oportunidades. O Cleiton, numa noite muito inspirada, destaquei ainda há pouco, né? A boa atuação do Scarpa, agora com essa novidade do Arana liberado para ajudar o Galo na quarta-feira. Como você analisa o momento e o jogo do Galo? Galo ganhou, Edu Panzi. Ô, Thiago, o Atlético sofreu mais do que deveria ter sofrido, né? Porque o Bragantino foi perdendo atletas por conta de lesões. No primeiro tempo foram 2. Seabra já teve que fazer 2 alterações. Aí o Sacha é expulso com 35 minutos, quando o Bragantino já estava perdendo o jogo por 1-0. O jogo foi ficando muito confortável para o Atlético, que jogou bem, né? O Galo coletivamente funcionou. No 11 contra 11, o jogo estava muito bom. Chamei atenção para isso na jornada, né? Até os 25 do primeiro tempo. Foi um ótimo jogo de futebol, com Cleiton e Everson tendo que trabalhar, porque Atlético e Bragantino faziam um bom jogo. Ali já estava 1-0 para o Galo, e a partir do momento que o Atlético fica com 1 a mais, o Galo passa a ter o controle. No primeiro momento o Seabra, com 1 a menos, ele falou: vou ficar com 1 a menos atacando. Vou terminar esse primeiro tempo aqui defendendo da mesma maneira, com 2 linhas de 4, e foi o que aconteceu. Na segunda etapa, aí os 2 treinadores mudaram. Primeiro quem muda é o Cuca, abrindo o Igor Gomes na direita, trazendo o Rony e o Biel para o centro, uma dupla de ataque, com o Igor na direita e o Coelho na esquerda. Então empurrando uma linha de 4 jogadores na última linha defensiva do Bragantino. E aí o Seabra esperou ali até os 20 minutos do segundo tempo para falar: opa, é campeonato brasileiro, né? 1-0 não é um bom resultado. Eu preciso agora sair para o jogo, tentar encarar mesmo com um jogador a menos. E o fez. E fez o gol numa falha de posicionamento do Atlético, né? O La Quintana recebe uma bola absolutamente livre de um time que tinha um jogador a menos. O que acontece? O Scarpa, que é o lateral esquerdo do Atlético, ele perseguiu o centroavante, o Isidro Pita, que arrastou o Scarpa para a pequena área.
E aí ninguém fez a cobertura do Scarpa no La Quintana, que acabou recebendo essa bola livre e fez 1-1. E aí, cara, um jogo que estava absolutamente tranquilo, controlado, com o Atlético jogando bem coletivamente, virou um pandemônio, né? Opa, o Galo vai deixar escapar 2 pontos num jogo que não fazia o menor sentido. Mas aí, 4 minutos depois, o Natanael, numa boa jogada pela esquerda, acho que foi o cruzamento do Scarpa para o João Marcelo, que tenta o domínio, a bola escapa e virou uma assistência para o Natanael, que finaliza, tem um desvio e o Atlético faz o 2-1. E dali em diante poderia ter feito 3, 4, porque ainda criou e acabou esbarrando na incompetência dos atacantes, que foi uma tônica no jogo, né? Como o Atlético perdeu gols, claro que tem mérito da dupla de zaga do Bragantino, principalmente do Cleiton, mas o Galo não pode perder esse número de gols, principalmente o no próximo jogo, que é diante do Flamengo, um adversário muito mais qualificado, aliás, é o melhor elenco do continente. O Cuca falou, e eu concordo com ele, vai ter que fazer o jogo perfeito. O Atlético vai ter que jogar muita bola, vai criar menos, porque o adversário é muito melhor que o Bragantino, e o pouco que criar vai ter que ser letal, porque o jogo de quarta-feira é muito difícil, mas o Atlético ganhou confiança, né, Thiago? Tá jogando bem, melhorou o rendimento e agora aliou desempenho a resultado. Já são 2 vitórias seguidas. É tudo que o Galo precisava para chegar nesse jogo contra o Flamengo quarta-feira. E para quem tá no YouTube, né, os melhores momentos. Aliás, que uniforme bonito do Atlético, todo de preto. O Galo, ficou linda essa nova camisa do Galão da Massa. O Alexandre Simões, é óbvio, o Cuca falava disso, né, do vento. O vento voltou a soprar a favor. A maré virou, ajuda, o astral lá em cima. Esperamos uma Arena MRV lotada, empurrando o Atlético, sabendo da força do adversário, mas as 2 vitórias, né, em especial da semana passada na Copa do Brasil e agora essa do Brasileiro, dão uma outra pegada pro time, pra torcida também, né, Simões? Sem dúvida, Thiago. Eu acho que tem um ponto que é muito importante também, né? O Atlético está próximo aí de ter o Renier essa semana, né? Mas não deve participar do jogo de quarta por questões óbvias, mas os 2 reforços que já chegaram, o universo é muito pequeno, tá? Mas eu já vejo realmente como reforços. Por quê? Porque a gente percebe o Alexander já à frente de alguns volantes do Atlético. Muito bom de bola ele, hein? Muito bom de bola, e é um cara que pode exercer uma função em que o Atlético não tinha ninguém, que é de primeiro volante, um primeiro volante de muita qualidade, e a gente já vê ele, por exemplo, à frente do Fausto Vera, que estava aí no elenco, à frente de... E o Biel, que é outro reforço que chegou, e que também eu já vejo o Biel à frente de alguns atacantes do Atlético que já estavam aí. Júnior Santos, por exemplo. Bernard. Então, é reforço, né? Porque se o cara chega, tá aí há quanto tempo? Não tem 2 semanas, né? E não é só por terem começado como titular, não é isso. É pelo rendimento, é pelo que entregaram. Então, quer dizer, o Atlético realmente teve 2 reforços. Vamos ver como o Renier chega, o que ele vai conseguir produzir, mas até agora é uma janela extremamente assertiva, porque são jogadores que chegaram e realmente estão somando. Já estão à frente de alguns que estavam aqui e vinham sendo utilizados, tá? E eu acho que o Biel pode vir a ser uma arma muito importante para esse jogo de quarta-feira, pela característica que o jogo deve ter e pela característica que o Biel tem. O Cuca, ele ganha 2 possibilidades muito boas para o jogo de quarta-feira, né? A primeira é uma que o Simões citou agora, que é o Alexander. E a outra é o Arana, né? A gente não sabe qual a real condição do Arana de jogo, né? Se ele está pronto para quarta-feira iniciar um jogo desse tamanho, né? Um jogo que vai ser muito físico, de muita intensidade, para um cara que estava parado, tá voltando de uma lesão. Se o Atlético for contar com o Arana vai começar o jogo, tá apto. Aí você tira o Igor Gomes, põe o Scarpa e repete o time praticamente do Rio de Janeiro. É uma mudança que não tem muito mistério. Arana liberado não... eu não sei se ele vai estar 100% se ele vai começar o jogo, ou não, né? Porque tá um tempo parado. Coloca como, né, pronto, liberado, entregue. Aí é o treinador que define. Isso. Agora, se não der pro Arana começar, o Arana tá liberado, mas ele não tem condição de jogar 45 minutos. Aí você não começa com um cara que não vai jogar 45 minutos. Então você mantém o Scarpa e é aí que me vem a dúvida. Pelo que o Alexander pode entregar e já jogou 60 minutos, ou seja, quarta-feira ele pode jogar 70, 80... Aí pode ser a alteração de, no lugar do Igor Gomes, que começou no Rio, você começar com o Alexander. Mas tá bem o Igor Gomes, hein? Tá bem. Então fica esse ponto de interrogação. Se o Arana joga, sai Igor, adianta Scarpa. Se o Arana não joga, permanece Scarpa. E a minha dúvida é entre Igor
e Alexander. E eu falei ontem na jornada, o Scarpa, ele teve as melhores atuações de um lateral esquerdo na temporada. As atuações do Scarpa como lateral esquerdo são melhores que a do Arana na temporada, do Caio Paulista, que não é muito difícil, na temporada, e do que as atuações do próprio Rubens na temporada. O que não quer dizer que o Arana tomou a vaga que o Scarpa tomou a vaga do Arana, né? Acho que o Arana, quando tiver 100%, é Arana lateral e o Scarpa volta para dele. Mas é uma ótima notícia pro Cuca. Quem achava, o Arana não pode jogar, tá suspenso, lesionou, meu Deus, Caio Paulista. Não precisa do Caio, você tem o Scarpa que tá jogando demais como lateral esquerdo, e ontem fez um senhor jogo, foi o melhor em campo. 12h, 42 minutos, que jogo do Scarpa, né? Numa nova função. Fico pensando se o Scarpa tivesse sido lateral mais tempo, agora não, né? Já tá trintão. Eu acho que ele daria um bom lateral, viu? Ele tá indo bem. Agora, Thiago, só uma conversa com o torcedor do Atlético, rapidinho, um minutinho. O Atlético teve agora, recente, essa quizumba aí de salários atrasados, direitos de imagem, o Rony entrou na justiça, notificação extrajudicial. Gente, vira a página. O único que perde com isso é o Atlético. Vaiaram o Rony do ontem, Rony pegar na bola e ser vaiado. O Scarpa fez um grande jogo e ontem no Seu Nome, Seu Bairro com o Rubem Júnior, o torcedor descascou o Scarpa, cara. Eu acho que ele não viu o jogo, sabe? Eu sei que o torcedor tem o direito, tá com raiva. É igual aquela história do filho, né? Você pode criticar, mas se alguém de fora falar do seu filho, tá errado, não pode. Mas passou da hora de o torcedor do Atlético virar a página. Aconteceu, se você acha que o Rony agiu mal, o Scarpa, outros atletas, é o seu direito, você é torcedor, mas só faz mal para o Atlético. Já não tá fazendo mal só pro Rony, já não tá fazendo mal só pro Scarpa. Aliás, o Scarpa tá jogando bem e o Rony entregou. Passou a fazer mal pro time. Se o cara que é titular, que tá jogando, o Cuca tá escalando os dois em sequência, de que adianta você ir ao estádio condicionado a vaiar o cara, mesmo ele jogando bem, como foi o caso do Scarpa ontem? Então vira a página pelo bem do Atlético. Eu acho que é um recado importante. Agora, o Edu, tem um pouco também da responsabilidade de quem tentou colocar no mesmo balaio notificação extrajudicial com ação na Justiça do Trabalho. Eu acabei de fazer São uma coisas notificação totalmente difíceis. Extrajudicial pro Thiago Reis, tá me devendo Ele um fez sanduíche, um aqui cara. no WhatsApp pra mim, eu já paguei, Isso ele é notificação registrou. extrajudicial. É isso. É isso. É mandar um e-mail, um WhatsApp, tá atrasado há 5 dias. Aí tentaram transformar na mesma coisa, jogar no mesmo balaio e incluindo inclusive jogadores que nem tinham entrado. Então, notificação extrajudicial é uma coisa corriqueira, tá? O ideal é que se pague em dia, mas isso aí é quase que o praxe. É o que o advogado tem que fazer para poder ter o direito lá na frente. Não quer dizer que tenha nada. Então, eu acho que também houve uma certa irresponsabilidade que tentaram fazer de notificação extrajudicial, ação na Justiça do Trabalho. O ato do Rony é completamente diferente. Dito isso, Simões, pague o que me deve, você também é do Panzi, senão vai virar ação judicial.